Amém? Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa pregação é libertação e salvação. Salvação e libertação. Porque eu creio assim, Cristo liberta e salva. Porque eu estava conversando com a minha esposa, nas curas de Jesus, ele cura, então é libertação. O leproso chegou perto dele: Senhor, você quer? Ele falou: quero, seja limpo. Libertou ele. A partir daquele momento, com certeza, ele não saiu mais de junto de Jesus. Então, aí é um processo de salvação. E para começar isso, a gente tem que ter o discernimento de vigiar e orar, né? Inclusive na quarta-feira, né, orar para se libertar e salvar. Agora eu vou começar. Lucas 22, 3 fala assim: Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. O que eu quero dizer com isso? Judas, ele falhou, ele bobeou, vamos dizer assim. Não vigiou, não orou, e ele que podia ser qualquer um dos 12, mas foi ele, porque ele que foi o mais fraco. Porque as riquezas do mundo, a ganância dele talvez, né, tirou e distraiu ele. E aí, com certeza, sem vigiar, Satanás veio e pegou e fez o que eu... Lucas 22, 22. Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Esse também é um momento de vacilo, né? Você não tem contato com o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito, você não tem aquela unção, aquela percepção, vai acontecer isso. Não orar, não vigia. E isso foi Jesus quem disse isso, né? Se não vigiarmos e não orar, não teremos proteção no momento da fraqueza. Mais uma coisa, em Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti serão seu desejo, e sobre ele dominarás. Mas não dominou, né? Porque fez o mal, matou o próprio irmão, o que é vacilo, não orar, né? Não estar diante de Deus, ver a própria carne. Isso é da vazão à carne, o pecado da carne, né? Em Gênesis, não, já li esse. Se andarmos nos caminhos do Senhor, com certeza viveremos mais tranquilo, mas cabe a nós resistir ao pecado, distração, né? Com este mundo, com as coisas deste mundo. E eu percebo que o diabo ele está agindo na distração, hein, gente? Presta atenção, principalmente com as nossas crianças, né? Com essa internet doida aí. A mesma coisa, ó, Caim não vigiou. Detalhe, hein? É Deus falando. Vejam que no Velho Testamento Deus advertiu Caim, e no Novo Testamento Jesus advertiu os discípulos na ceia: mas ai daquele homem por quem o trair. O Senhor Jesus usou a libertação para a salvação. Mais um grande exemplo, mulher samaritana. Aquela mulher no poço de Jacó, por exemplo, né? Teve vários maridos, com certeza foi liberta. E ainda correu espalhando a notícia, e com certeza muitas pessoas ouvindo isso creram e foram libertos. A proposta de Jesus, que está no meu coração, era a salvação através da libertação. Volto a falar.
E o significado e as bênçãos da salvação. A doutrina da salvação é ao mesmo tempo simples e complexa. Por um lado, a maioria dos crentes pode dizer João 3,16 de cor, né? Qualquer um conhece esse versículo. Ou citar a resposta de Paulo ao carcereiro de Filipos sobre o que é necessário para a salvação. Que está lá em Atos 16:31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Por outro lado, quem pode explicar como um Deus, homem totalmente santo, se torna pecado e morrer em benefício de homens pecadores e rebeldes? É extremamente importante, irmãos, entender corretamente a salvação. A Bíblia coloca um anátema, que é maldição, né, sobre qualquer pessoa, incluindo anjos e pregadores, que venha a ensinar um evangelho de salvação diferente daquele ensinado nas Escrituras. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já nós pregamos, seja anátema. O que então é? É verdadeira a salvação? Como é oferecida a salvação? Como se pode obtê-la? Quais os seus benefícios e bênçãos? Todo mundo sabe, né, que a verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio Deus, pela morte sacrificial de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo da condenação eterna e receber a vida eterna. Em Atos 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. E também há muitos aspectos no significado da morte de Cristo, mas o mais central, sem a qual os demais não teriam qualquer significado eterno, é a substituição. Isso significa simplesmente que Cristo morreu no lugar dos pecadores. Jesus foi o nosso Redentor, amém? O Antigo Testamento registra primeiramente o trato de Deus com Israel, baseado na aliança dada através de Moisés no Monte Sinai. Ao passo que o Novo Testamento descreve um novo acordo entre Deus e os homens, mediado através de Cristo, com base na nova aliança. Êxodo 24:3, onde Moisés falou as palavras do Senhor e todos os estatutos. Se alguém já lembra disso, né? Lá ele deu a lei e os estatutos, tudo que se deve ser feito. 2 Coríntios 3:6, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A antiga aliança revelava a santidade de Deus no justo padrão da lei e prometia a vinda do Redentor. A nova aliança revela a santidade de Deus em seu justo Filho. O Novo Testamento, portanto, consiste dos escritos que revelam o conteúdo desta nova aliança. A mensagem do Novo Testamento está centralizada na pessoa que se entregou para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no povo, né, na igreja, é derramado e receber a salvação. Assim, o tema central do Novo Testamento é salvação. Cristo é a nova aliança de Deus com os homens, o Novo Testamento. A doutrina da redenção é edificada sobre 3 palavras do Novo Testamento. A primeira é uma palavra simples, que significa comprar ou adquirir ou pagar um preço por alguma coisa. É usado, por exemplo, com esse sentido cotidiano, comum, na parábola do tesouro escondido num campo, que motivou o homem a comprar, redimir o campo. Em relação à nossa salvação, a palavra significa pagar o preço por nossos pecados.
exigiu para que pudessem ser remidos. A segunda palavra da mesma raiz, da palavra mencionada acima, prefixada por uma preposição que significa, em seu sentido, de pagar o preço para tirar do mercado. Assim, a ideia dessa segunda palavra é que a morte de Cristo, além de pagar o preço de pecado, retirou-nos do mercado de escravos do pecado para nos dar plena certeza de que jamais seremos novamente submetidos à escravidão e às penas do pecado. E se pecarmos, como dizem, temos um juiz. A terceira palavra para a redenção é totalmente diferente do seu sentido básico. É soltar. Isso significa que a pessoa é resgatada, libertada no sentido mais completo da palavra. O meio pelo qual esta libertação é obtida é a substituição realizada por Cristo. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunhos a seu tempo. Glória a Deus. Hebreus 9,12, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. O seu resultado é a purificação de um povo zeloso de boas obras. Assim, a doutrina da redenção significa que, devido ao derramamento do sangue de Cristo, os crentes foram comprados, libertos da escravidão e postos em plena liberdade. Jesus nos deu também a reconciliação. A reconciliação efetuada pela morte de Cristo significa que o estado de alienação em relação a Deus em que o homem vive foi mudado, de modo que ele agora pode ser salvo. Coríntios 5,19, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Quando o homem crê, seu antigo estado de alienação de Deus é mudado, e ele se torna membro da família de Deus. Deus também julgou a natureza humana. A morte de Cristo trouxe-nos um benefício importante ao tornar inoperante o poder dominador da nossa natureza pecaminosa. Embora nesse conceito seja fácil de entender, Paulo diz que nossa união com Cristo pelo batismo envolve participar da sua morte, de modo que estamos mortos para o pecado. A ideia da morte tão importante nessa passagem não significa extinguir ou cessar, mas, como sempre na Bíblia, separar. Nós somos separados. A crucificação do cristão com Cristo significa separação do domínio do pecado sobre a sua vida. Aí tem uma pergunta aqui, a Bíblia mesmo fala: permaneceremos no pecado? É respondida com um enfático não, com base em nossa morte com Cristo. Romanos 6,1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já deve ter lido, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem gente que às vezes confunde alguma coisa isso. Isso destruiu o corpo do pecado. Destruir não significa aniquilar, pois se eu fizesse, a natureza pecaminosa seria erradicada. Um fato que nossa experiência dificilmente comprovaria. Significa isto sim, tornar ineficaz a natureza pecaminosa. O crente está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus, embora ainda seja possível ouvir e seguir as sugestões do pecado. Nunca será possível ao pecado reconquistar o domínio e o controle que possuía antes da conversão. Tudo depende de nós, né, irmãos? Orar, vigiar, buscar, estudar a palavra, todo o tempo.
Meu projeto de vida, desde o ano passado, é esse. Buscar Ele cada vez mais. Eu quero mais a presença dEle. Eu soltei no balãozinho que eu quero ouvir a voz dEle. Agora, meu caminhar é diante dEle, mesmo nesse meu propósito. Porque Ele já fez tudo, né? Então, o que nós temos que fazer é estudar, buscar, entender, compreender. Fazer isso. Eu gosto de ler a Bíblia e fazer. Eu faço bastante estudo. Tenho uma pastinha minha que chama Pensamentos. Então eu digo que é pensamentos, mas é lendo a Bíblia, falando, né, e vou acumulando coisas dentro de mim, que é a melhor coisa que tem, né? A ideia da morte tão importante nessa passagem não significa extinguir ou cessar, mas como sempre na Bíblia, separar. Lá em Romanos 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já falei isso. O crente está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus, embora seja possível ouvir. Aqui essa parte, às vezes é o que eu falei, orar e vigiar. Às vezes nós estamos num momento qualquer, que como o pastor sempre fala para a gente, você pecou, eu pequei, hoje, você pecou? Eu não pequei não, pecou. Todo mundo peca, todo dia, toda hora. Por quê? De alguma maneira pecou. Por quê? Porque a pessoa não lê a Bíblia, ele não entende, ele não vai a fundo para entender que coisinha mínima às vezes é pecado. Deus não tem pecadinho e pecadão, ele tem pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. É o entendimento, né? Nós podemos ser libertos através da confissão do pecado. O sangue de Cristo é a base da nossa purificação cotidiana do pecado. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com uns e os outros, uns aos outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso não significa que haja uma recrucificação, palavra chata, né? Ou uma imersão em sangue, com o qual se trocará o crente e pecar. Significa que o sacrifício definitivo de Nosso Senhor oferece purificação constante ao crente quando pecar. Como diz, ele é o nosso advogado, né? Então, a gente temos liberdade de pecar. Não é que seja essa a palavra, né? Mas porque nós somos, como o pastor falou, você peca todo dia. Às vezes você pensa, uma palavra maldita, mal falada, para uma pessoa, às vezes machuca ela de uma maneira que a gente, pronto, esse é um pecado muito, né? Em Jesus temos a justificação, a aceitação que a morte de Cristo nos oferece perante Deus é expressa em doutrinas como redenção. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, reconciliação. 2 Coríntios 5, 19 e 21. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também nos dá o perdão. Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os pecados cometidos. Deus nos perdoou. Libertação. Colossenses 1,13. É que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos aceitou no amado, por nossa fé.
Efésios 1:6. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Segurança da glorificação futura. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Justificação. Nós somos justos por Cristo. Aquele que crê no sangue de Cristo, Ele morreu e deu o seu sangue para nós, é isso. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Justificar significa declarar justo. É um termo judicial que indica o anúncio de um veredito de absolvição, excluindo qualquer possibilidade de condenação. As exigências da lei de Deus contra o pecador foram plenamente satisfeitas na morte de Cristo. A justificação não se deve a qualquer negligência, descuido ou alteração na justiça de Deus e suas exigências, mas ao fato de todas as exigências divinas terem sido cumpridas em Cristo. A vida de perfeita obediência à lei por parte de Cristo e sua morte expiatória, que pagou a penalidade do pecado, são as bases para a justificação. Romanos 5:9. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justificação jamais poderia basear-se em nossas boas obras, pois Deus requer perfeita obediência, o que é impossível para o homem. O meio para a obtenção da justificação é a fé. Romanos 3, 22, 25, 28 e 30. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Se é que Deus é um só, se que Deus é um só, né? Ele não tem. Se que Deus é um só, é que pela fé há de justificar a circuncisão, já vai justificar judeus, né? E também por meio da fé a incircuncisão, somos nós gentios. Logo, Deus pode anunciar com justiça a nossa absolvição. E esse pronunciamento é chamado justificação. Em Jesus também nós fomos adotados. É verdade que somos filhos de Deus, né? Pelo novo nascimento. Mas também é verdade que ao mesmo tempo somos adotados na família de Deus. A adoção concede uma nova posição naquele que recebe a Cristo. Romanos 14, 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ser filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E é o Espírito Santo que nos capacita a desfrutar dos privilégios da nossa posição. Santificação. A palavra santificar significa separar. Nós, quando adotados, fomos separados porque agora somos filhos de Deus. Significa como membros da família de Deus. Isso espiritualmente, porque antes éramos escravos da carne. 1 Coríntios 6:11. E tais foste alguns de vós,
mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Pelo fato de sermos separados, devemos nos separar diariamente em nossa vida, resistindo a tudo que desagrada a Deus. 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. 1 João 3, 1, 2, 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e todo que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Aí, em Romanos 6, 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esta é a salvação. E por final, Judas 1, só tem um capítulo, Judas 24, 25, que diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos e agora para todo o sempre.